Mais água, mais esgoto tratado e mais qualidade de vida para toda a Bahia. Diz aí, Gotinha. É água on e desperdício off. Me poupe, me economize, né? Ouviu aí? A Embasa trata a água, você economiza. É embasamento no seu verão. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Linha de frente. Oferecimento Unime Lauro, 25 anos projetando o futuro. E Embasa, a gente trata a água, você economiza. Esta é a 100.1, Antena 1. Antena 1, 6 e 4. Política, negócios, cultura, consciência cidadã e informação em um só lugar. Começa agora o Linha de Frente, com Pablo Reis. Dizem que ele chegou a ensinar o jovem Gilberto Gil novas formas de tocar violão. Nada mal para um menino que nasceu em 1913 num distrito de Salinas da Margarida. Ali onde o mapa cochicha e o mar manda, veio ao mundo Clodoaldo Brito. Falando assim poderia ser qualquer um, mas o mundo passou a conhecê-lo como Codó. Criado no mato, no remo, na farinha e no beiju, foi pescador por necessidade, foi lavrador por costume e artista por teimosia do destino. Aos 15 anos construiu seu primeiro violão, mas era um armengue, era uma madeira e uma corda de piaçava, um instrumento pobre, mas cheio de vontade. Aos 16, já sonhava com um Salvador, mas o pai dele só iria liberá-lo depois de dizer o seguinte: aprenda primeiro a tocar. Ele disse que aprendeu ouvindo um velho misterioso na beira do rio. Quem era esse velho? Ninguém sabe, ninguém viu. O certo é que o menino disse que o violão estava desafinado. A resposta do velho foi: então vá arrumar seu violão e procure afinar. Ele conseguiu. Conseguiu o instrumento pedindo ao pai para trocar um violão pela vaca leiteira da família. Imagine esse escambo. Codó conseguiu e virou autodidata. Aprendeu pelo método da mão esquerda e Salvador o chamou. No mercado modelo, na feira das Sete Portas, lá estava ele, capoeira no corpo, violão no peito. Ganhou dinheiro, fama, respeito, conheceu Batatinha e Riachão. Ganhou até música em sua homenagem. Também conheceu Dona Antonina, Azinha, parceira de vida, com quem teve 10 filhos. Família grande, justamente como o som que ele carregava. E o talento chegou a atravessar paredes. No Hotel da Bahia, ele recebia 2 jovens músicos, Gilberto Gil e João Gilberto. Codó já ensinava, sem saber que estava afinando o futuro da música popular brasileira. Teve também a Rádio Sociedade da Bahia antes de mudar para o Rio de Janeiro. Fechou contrato com gravadoras, virou sucesso nacional. Codó morreu em 1985, na cidade de Niterói. Agora, quem trocou uma vaca por um violão, a memória desse aí jamais morre. Em homenagem a Clodoaldo Brito, baiano extraordinário, começa a Linha de Frente desta segunda, 26 de janeiro de 2026, 41 anos da morte de Codó. Linha de Frente, por Pablo Reis. Olá, boa noite a todos, é muito bom estar na companhia de vocês. Agora 6 horas e 7 minutos, eu tenho novidades sobre o Supremo Tribunal Federal. A situação não está boa, aparentemente o presidente da República, o presidente Lula, está muito chateado com o seu Dias Toffoli. Está havendo nesse momento uma grande operação para tentar minimizar os estragos na imagem do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o ministro-presidente Edson Fachin, propondo um código de conduta para os ministros. A gente vai saber aqui se esse código de conduta para os ministros está sendo bem recebido pelos pares ou não. Assunto para daqui a pouco. Então tem novidade, até uma musiquinha, uma frasezinha assim do senador Otto Alencar, dizendo como está o tom, né, como está a temperatura elevada em relação às disputas de chapas para 2016. Coronel vai para o lado dos aliados de ACM Neto, vai ficar com o Jerônimo Rodrigues. Assunto para daqui a pouco a gente debater com o deputado estadual Luciano Ribeiro, ele que assumiu, tomou posse na vaga de Alan Sanches. Agora, com muita satisfação, 6 e 8, eu reapresento minha grande amiga que está de volta depois de férias nas Maldivas, Luane Ribeiro. Seja bem-vindo, direto da informação. Direto da informação.
Boa noite, Pablo, boa noite, Bia, boa noite, Robson, a todos os nossos ouvintes. Que saudade eu tava, viu? Que saudade eu tava dos nossos ouvintes, do nosso programa. Cheio de gás. E dizer que eu não quero que nenhum torcedor do Bahia venha falar comigo hoje. Tá chateado. Não quero, não quero e que... Perdeu de 1-0, não foi nenhuma humilhação. Perdeu de 1-0. Mas... E o rapaz voltou pra escola, como foi a piada que o Bahia fez? Daqui a pouco o Beatriz Bulhões vai falar com a gente. Ela entende. Não quero falar sobre isso também, não. Mas assim, que alegria estar aqui de volta e dizer que o nosso Belo tá mais belo, viu? Nosso Belo tá daquele jeito. Mas vamos de informação, porque o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que deixará o comando da pasta no fim de março, para se dedicar à candidatura ao Senado. Rui disse ainda que ele e Jacques Wagner serão candidatos a senador na chapa encabeçada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nas eleições de outubro deste ano, viu? Ele não comentou qual seria a situação de Ângelo Coronel, atual senador pelo PSD e provável candidato à reeleição. Vamos ouvir aí a sonora de Rui Costa que ele deu hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de janeiro. Eu saio do Ministério final de março e serei candidato a senador da República e, portanto, junto com Jerônimo, governador, e Wagner também senador. E uma pontuação acerca dessa questão do Ângelo Coronel, Pablo, que em breve vamos ter novidades e o nosso programa, o Linha de Frente, está entre as listas deles para o senador poder falar aqui conosco e trazer aí como é que ele vai se posicionar nessas eleições de 2026. Tô curioso, viu? Atenção, assessoria do senador Ângelo Coronel, estamos de portas e microfones abertos para o senhor falar. Daqui a pouco também estaremos com os microfones abertos para o deputado Luciano Ribeiro e eu tenho uma bomba aqui, viu, Beatriz Bulhões? Bomba! Nesse dia de hoje, Daniel Vorcaro está prestando depoimentos à Polícia Federal. Muita coisa está surgindo. A bomba de agora é o seguinte: Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de Lewandowski quando ele já era ministro da Justiça e da Segurança Pública. O contrato de 250 mil reais por mês continuou por 21 meses, justamente após a ida dele para o Ministério da Justiça. Como tem gente falando que o depoimento, a possível delação de Daniel Vorcaro é a delação do fim do mundo, apocalipse ao quadrado, como já teve até anos anteriores com Joesley Batista, muita gente em Brasília está assustada com o potencial destrutivo das ligações de Daniel Vorcaro. A pergunta que eu faço para você, 71997041001. Você que é investidor do Banco Master, como Beatriz Bulhões, você já recebeu o dinheiro? Ponto. Se quiser responder, manda para cá. Você que é correntista do Willbank, e isso é assustador. Willbank, de cada 10 correntistas, 6 estão no Nordeste. Pessoas que usavam o dinheiro para operar o dia a dia, para pagar o mercado, para pagar a fatura do cartão, para pagar a faculdade, para pagar a conta de água e de luz. Esse dinheiro está bloqueado. O dinheiro dos investidores não é dizendo que um é melhor que o outro, não. Todo o dinheiro aí, inclusive o dinheiro que não for devolvido, faz falta. Mas o dinheiro dos investidores estava lá para CDB de 2 anos, 3 anos, ninguém estava contando com isso, não. O Willbank é dinheiro para fazer o dia a dia acontecer. As pessoas estão sendo cobradas do aluguel, as pessoas estão tendo que pagar juros, estão tendo que pedir empréstimo. O Brasil não pode, o rabo desse país chamado Brasil não pode ficar balançando o cachorro. É um absurdo isso que está acontecendo. Vamos com o Direto da Informação agora, versão Beatriz Bulhões, para falar do senador Otto Alencar. O que foi que houve com o senador Otto Alencar, Bea? Pois é, deixa eu dar meu boa noite oficial agora, né, já que vocês estavam falando de futebol, mas vamos falar de política. Então, boa noite, Pablo, boa noite, Luane, boa noite, Robson, boa noite a todo mundo que acompanha a gente na 100.1. E como o Luane estava falando, né, após essa repercussão da candidatura de Rui Costa e dessa chapa puro sangue do PT, o senador Otto Alencar, o líder do PSD, Partido de Coronel, postou um vídeo enigmático nas redes sociais. Vamos ouvir. Doutor Otto, qual é a frase do dia? Eu me lembrei de um provérbio lá do sertão da Bahia, da região da Chapada Diamantina, que diz exatamente assim: 3 coisas que podem arruinar a sua vida: passar à frente de um touro bravo, passar por trás de um burro coiceiro
ou andar do lado de um idiota. Prejudica bastante. Alguém se indigna a traduzir... Porque, olha só, de novo, coloca aí de novo, Robson, para eu decorar isso aqui. Passar... Doutor Otto, qual é a frase do dia? Eu me lembrei de um provérbio lá do sertão da Bahia, da região da Chapada Diamantina, que diz exatamente assim: 3 coisas que podem arruinar a sua vida: passar à frente de um touro bravo, passar por trás de um burro coiceiro ou andar do lado de um idiota. Prejudica bastante. Passar na frente de um touro bravo, né? Atrás de um burro Coiceiro ou ao lado de um idiota. Rapaz, eu estou tentando localizar quem é quem aqui nessa história. Quem é o burro bravo, quem é o coiceiro, quem é o touro bravo e quem é o idiota. Ou será que ele está falando... É muito enigmático isso, viu? Muita gente vai ficar com a cara... Tem gente que vai dizer, eu prefiro ser o idiota. Tem gente que vai dizer, eu prefiro ser o burro coiceiro. Rapaz, olha, o negócio está com a temperatura elevada. Beatriz Bulhões, isso foi agora de tarde que o senador Otto Alencar publicou, foi? Isso, em defesa dele, ele realmente sempre publica, né, uma frase do dia. Mas, né, sendo logo depois dessa repercussão de Rui Costa, foi no mínimo estranho, né, para não dizer. 71997041001, você manda pra cá, quer dar algum palpite? Quem é o touro bravo, quem é o burro coiceiro, quem é o idiota? Manda pra cá, 71997041001. O negócio tá quente, ainda estamos em janeiro. Imagine que até outubro muita coisa vai acontecer. E hoje também chamou a atenção do Brasil e do mundo o anúncio de que o presidente Lula conversou com o presidente americano Donald Trump por telefone, e os assuntos mencionados pela assessoria, pela Secretaria de Comunicação Social do governo do Brasil, foram assuntos como a situação na Venezuela e também uma possível visita do presidente da comitiva brasileira a Washington, quem sabe na Casa Branca. Sobre o Conselho de Paz, a ONU, parte 2, a UNIA, é na UNIA, né, Bia, que a gente colocou o nome. Sobre a UNIA, o presidente Lula não confirmou se vai ingressar na UNIA ou não, no Conselho de Paz de Gaza, que é a proposta de Donald Trump para tentar fragilizar, né, para tentar tirar a força da Organização das Nações Unidas. Vamos acompanhar. Inclusive, Pablo, segundo o próprio Lula no Twitter, ele falou sobre o Conselho da Paz, propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterei a importância de uma reforma abrangente das Organizações das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Ou seja, deu uma alfinetada ali, Gaza, Palestina. O presidente Lula, eu já disse e vou repetir, eu não gostaria de estar na posição diplomática do presidente Lula, porque a diplomacia neutra, a neutralidade diplomática na geopolítica pelo Brasil, sempre foi uma marca registrada. Porém, eu estou percebendo que, nesse momento, o Brasil está sendo empurrado ou para um lado ou para o outro. Não vai adiantar, pela pressão que Donald Trump está fazendo e pelo soft power, não é tanta pressão, mas é um jeito assim de chegar com os negócios, de mudar a balança comercial positivamente que a China tem. Também o Brasil não pode virar as costas e se omitir para a República... Rapaz, eu não sei mais como é o nome da China, né? Era a República Popular da China, né? Eu não sei se mudou ainda. Era a República Popular da China. E os chineses têm pressionado grande parte do mundo ocidental para ingressar. Começou com o BRICS e agora está aumentando ainda mais. Vamos falar do trânsito com o Robson Coben e eu tenho mais informação. Eu vou trazer essa notícia em detalhes. Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório do ministro Ricardo Lewandowski. Na sexta-feira, eu vou até pegar isso. Na sexta-feira, o presidente Lula, lá em Maceió, a gente mostrou aqui, falou que tem gente defendendo o Daniel Vorcado, não disse nomes. Será que era Ricardo Lewandowski? Será que era Dias Toffoli? Do jeito que a situação está, todo mundo está em dúvida, né? Quem é que está defendendo Daniel Vorcado? Agora vem Robson Coben com o trânsito e eu tenho mais notícia aqui no Linha de Frente. Trânsito. Oferecimento Unilauro, 25 anos. Na Unilauro, o trânsito é livre para o seu sucesso. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luane. Boa noite, Bia. Vamos agora com informações do trânsito aqui na capital baiana. Olha só, no momento, na Avenida Paralela, o trânsito é lento no sentido Lauro de Freitas, ali da altura do viaduto da Luiz Eduardo até a estação de metrô Pituaçu. Uma alternativa para o condutor no momento é seguir para a Orla, através ali da Tancredo Neves, acessando a Avenida Otávio Mangabeira e voltando à Avenida Paralela, através das avenidas Pinto de Aguiar,
Orlando Gomes ou mais à frente pela Avenida Dorival Caymmi. A Avenida Otávio Mangabeira tem trânsito moderado no momento, no sentido Itapuã, a partir da Praia da Terceira Ponte. Na região da Avenida ACM, o trânsito é intenso na via expressa paralela à ACM e também aqui na ligação Iguatemi paralela, mas é moderado no sentido Juraci Magalhães Júnior e é mais tranquilo para quem vem do Itaigara e Juraci Magalhães Júnior com destino ao Iguatemi. Na região da BR-324, o fluxo é tranquilo no sentido Feira de Santana, mas fica intenso no sentido Salvador, ali pelo viaduto da BA 526, se é aeroporto, até a saída ali da estrada da base de Aratu, sentido Salvador, Pablo. Obrigado, Robson Cobem. A informação está chamando a atenção de todos. Daqui a pouco eu vou falar sobre a inauguração do viaduto José Linhares, inaugurado hoje, e que se tornou um evento, mais até do que um evento de mobilidade, sobre a mobilidade, se tornou um evento político, em que muita repercussão de vários lados da política sobre o momento que o Brasil está vivendo. Luane Ribeiro, você já tem detalhes sobre aquele raio, a manifestação lá de Nicolas Ferreira? Aliás, eu publiquei, viu gente, eu publiquei no Aratuon e publiquei na minha rede social, o Pablo Reis, minha impressão sobre essa mobilização de Nicolas Ferreira. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade em interpretar texto, não todo mundo, mas alguns. Então eu vou ser bem claro aqui, para mim é o grande evento político. Então, foi essa marcha feita por Nicolas Ferreira. Não estou aqui fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, se ameaçou a segurança no trânsito, não. É um evento político que durante o recesso parlamentar mobilizou a mídia, principalmente as redes sociais, mobilizou militantes e colocou um personagem da direita para fazer mais do que uma caminhada, para fazer um ato público que culminou com dezenas de milhares de pessoas numa Brasília que, em tese, estaria vazia, esvaziada, não está tendo recesso parlamentar, não tem movimentação em Brasília. Então, Nicolas Ferreira, a partir desse movimento, a pretexto de pedir prisão domiciliar para Bolsonaro, ele conseguiu se cacifar, apesar de ter 29 anos, não pode ser candidato a presidente da República, não pode ser candidato a senador, só com 35 anos, ele conseguiu se cacifar como um herdeiro natural do espólio político de Jair Bolsonaro. Por que espólio político, Pablo? Porque, para mim, Jair Bolsonaro não está mais no jogo político como nome na urna eletrônica. Ele pode indicar o filho, ele pode indicar Tarcísio, ele pode indicar Nicolas, mas ele mesmo, o nome JB, Jair Bolsonaro, não vai estar em urna eletrônica, apesar de algumas pessoas ainda acreditarem que ele poderá vir a ser candidato. Nicolas Ferreira fez o que, pela própria reação dos opositores dele, reação enfurecida, ele fez um grande evento político e culminou com aquela cena inusitadíssima de um raio caindo sobre uma multidão, sobre a qual Luane Ribeiro vai falar agora. É com você, Luane. E complementando, Pablo, em relação ao Nicolas ser herdeiro, no sábado, a Michelle Bolsonaro foi ali abordada por apoiadores do bolsonarismo e que ela falou assim, olha, a gente tem que seguir agora o que o nosso líder falar, e o nosso líder é Nicolas Ferreira. Então, ela mesma já está se colocando nessa posição de assumir, né, que Nicolas é um líder, mesmo ele dizendo que não quer essa liderança, que a liderança agora tem que ser respeitada, que é o do Flávio Bolsonaro, que foi indicado por Bolsonaro. E uma mudança importantíssima, que é sair apenas do ambiente virtual, onde ele transita muito bem, aliás, ele criou novas modalidades de fazer política pela internet e ir para o campo real. É um desafio enorme. Todo mundo sabe que é muito fácil dar like, né? Você dá like de casa, do banheiro, tem gente que leva o celular para o banheiro, dá like da cozinha, dá like do restaurante. Agora, você sair para marchar 240 quilômetros, aí impõe que você tenha uma vitalidade, que você tenha vontade, que você largue seus afazeres. E ele conseguiu. À custa de raio, à custa de chuva, à custa de ficar com... Estou dizendo que Nicolas Ferreira virou outra pessoa, né? Ficou meio laranja, com um cabelo diferente. Às custas disso tudo, ele conseguiu mobilizar um recesso parlamentar e, mais uma vez, a esquerda está tentando seguir uma trilha, reagir a uma ação que ele fez. O fato dele não querer assumir essa posição colocada pela própria Michelle de líder é porque ele sabe que dentro da própria direita tem muito fogo amigo. É o que mais está valorizando, está fortalecendo a pré-candidatura do presidente Lula. É o fogo amigo dos direitistas, dos conservadores. Eles não se entendem
E o presidente Lula agradece. Pois é, Pablo. Mas falamos sobre esse incidente natural que aconteceu ontem. Ao menos 3 pessoas seguem internadas após serem atingidas por um raio em ato final da caminhada iniciada pelo deputado Nicolas Ferreira. Os 3 pacientes estão internados no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, e têm quadro de saúde estável. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o hospital atendeu 14 vítimas da queda de raio próximo à Praça do Cruzeiro, onde estava sendo realizada a manifestação. Outro paciente que estava internado pediu alta para concluir o tratamento na rede particular de saúde. Ao todo, 27 pessoas passaram pelo hospital. Nicolas Ferreira saiu na segunda-feira passada do município de Paracatu, em Minas Gerais, chegando ontem em Brasília. Conforme a contagem da USP, 18 mil pessoas participaram do evento final. O deputado deu uma declaração hoje à Rádio Jovem Pan, enfatizando que o raio não é culpa sua. Ontem, assim que eu soube da informação, né, das pessoas que foram atingidas pelo raio, eu fui no hospital de base, ali do DF, conversei com o Dr. Renato, e me falou que até então ali tinham 27, e 2 apenas que estavam ali em observação, mas também não era nada grave. Cumprimentei, fiz questão de abraçar, fiz questão de deixar, enfim, minha solidariedade. No fim ali falei, né, com a imprensa também, porque foi muito interessante, né, nos 7 dias de caminhada, vários deles apareceram, não deram uma linha no jornal, e aí, enfim, acontece um incidente natural e eles querem já colocar o foco e colocar uma narrativa toda em cima de mim, né. E é engraçado, porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado, os estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? Então, esse é o ponto, né? A gente tem feito o possível para que realmente essas pessoas, né, tenham, obviamente, devido atendimento, sejam liberadas, mas graças a Deus, até então, né, das informações que eu tenho recebido, as coisas estão caminhando bem. Beatriz Bulhões, tem mais novidade a respeito de Nicolas Ferreira? Pois é, né? Ele também, apesar da trovoada, ele avaliou de forma positiva o protesto. Vamos ouvir. Galera, ser sincero pra vocês, eu assim, não achei que eu teria saudades de uma caminhada de 255 quilômetros, de verdade. A gritaria, cara, tipo assim, as pessoas, a chuva, o sol também, acordar, e aí, entendeu, coloca tênis, tira tênis, bota casaco, tira casaco. Foi uma loucura, cara. Eu olhava pro lado assim, eu não acreditava o que estava acontecendo, porque desde o início, né, até o final mudou muito. Tá aí, foram as declarações de Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, que fez uma mobilização, volto a repetir. Tem gente que está torcendo o nariz, tem gente que está revoltado, mas ele fez uma mobilização importantíssima para a caminhada, com perdão do trocadilho, para a caminhada da direita como um todo nesse ano de 2026. Até que ponto ele vai conseguir colher os louros, ou então conseguir atrair fogo amigo da direita, é o que a gente vai ver no próximo capítulo da série House of Cards versão Brasil. Um dos melhores roteiristas, mais inspirados do mundo, está trabalhando nessa série há pelo menos 3 anos. Eu vou para o intervalo e na volta a gente vai saber mais do Banco Master. Pagou 5 milhões de reais ao escritório do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Quem são as pessoas que o presidente Lula falou que estão defendendo Daniel Vorcaro? E você, acha que mais pessoas vão ser envolvidas? Eu estou considerando que a delação do fim do mundo, apocalipse, game over, zumbi. Bote todos os nomes aí, porque se esse cara resolver falar, parece que não vai sobrar ninguém na República Federativa do Brasil. Já voltamos com Linha de Frente. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1, Antena 1. Antena 1, 6h27. A Embasa investe em sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto para você aproveitar o verão. Junto com o governo do estado, a Embasa avança para levar mais água, mais esgoto tratado e mais qualidade de vida para toda a Bahia. Diz aí, Gotinha. É água on e desperdício
off. Me poupe, me economize, né? Ouviu aí? A Embasa trata a água, você economiza. É embasamento no seu verão. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Os cursos profissionalizantes oferecem formação prática e rápida, desenvolvem habilidades exigidas pelas empresas e aumentam a empregabilidade. E com a Unilauro, você aumenta suas chances de entrada ou de recolocação no mercado de trabalho. Cursos para eletricista, Excel intermediário, informática completa e muito mais. Temos certificação reconhecida pelo mercado e flexibilidade de horário. Dê o primeiro passo. Saiba mais em 99998-8655 e venha para a Unilauro. Agora é o banco digital gratuito e exclusivo para empresas. Abra sua conta em poucos minutos e economize até R$500 em taxas. Cora, o banco digital do empreendedor que não para. Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. E em 2026 vem com isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Trabalho do governo do Brasil. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. É metrô até o Campo Grande, estação nova, trem novo e no ar-condicionado e sem engarrafamento. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano e do lado do povo brasileiro. Uma experiência premium no maior carnaval do mundo. O Camarote Ondina que você já conhece, agora é all inclusive. Viva o carnaval de Salvador com conforto, bebida gelada à vontade, a comida deliciosa do restaurante Alfredouro e uma vista de 180 graus para o circuito Barra Ondina. Você ainda curte shows de nomes como Olodum, Parangolé, Filhos de Jorge, Tuca Fernandes e Alexandre Peixe. Vendas na Central do Carnaval, Querobadá e Folia Bahia. Camarote Ondina, seu carnaval premium. Em sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto para você aproveitar o verão. Junto com o governo do estado, a Embasa avança para levar mais água, mais esgoto tratado e mais qualidade de vida para toda a Bahia. Diz aí, Gotinha. É água on e desperdício off. Me poupe, me economize, né? Ouviu aí? A Embasa trata a água, você economiza. É embasamento no seu verão. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Linha de frente. 6h30, segunda-feira, 26 de janeiro. Bom estar na companhia de vocês. Pode mandar mensagem. 71997041001. Daqui a pouco Luane Ribeiro e Beatriz Bulhões vão ler as mensagens de todos vocês. Eu quero com muita satisfação apresentar nosso convidado de hoje, José Luciano Ribeiro, 66 anos de idade. 65. 65? Já estou aumentando, já estou aumentando a idade indevidamente. 65 anos de idade do deputado Luciano Ribeiro, que tomou posse recentemente na vaga do saudoso deputado Alan Sanches. Seja bem-vindo, deputado Luciano Ribeiro. É uma satisfação conversar com o senhor aqui. A satisfação é minha, Pablo, e todos aí que fazem parte da bancada, e falar para esse público, né, de vocês, esse público da Bahia, e dizer que sempre que a gente fala do deputado Alan Sanches, um grande baiano, um grande político, um homem de ideias firmes e, sobretudo, uma sensibilidade imensa para cuidar das pessoas mais humildes. A gente está conversando aqui com ele, que já foi prefeito 2 vezes da cidade de Caculé, formado em Direito, né, advogado, e também já foi deputado, está reassumindo a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Há pouco a gente mencionou a mobilização feita pelo deputado Nicolas Ferreira, com a participação de baianos também, e que culminou com uma concentração muito grande, dizem que chegou a mais de 20 mil pessoas lá na Praça dos Cruzeiros, em Brasília. Em pleno recesso parlamentar, conseguir mobilizar tanta gente assim, na sua avaliação, político experiente como você é, isso credencia Nicolas Ferreira, 29 anos, para sonhos além de deputado federal, na sua avaliação? Olha, goste ou não, concorde ou não com a linha política, né, as atitudes do Nicolas, mas ninguém pode negar que ele é um grande potencial, né, super inteligente, um visionário, ele consegue enxergar o que muita gente não consegue. Veja que essa caminhada, né, começou ele sozinho praticamente, com alguns passos, e foi se tornando com a repercussão que teve. Então não resta dúvida de que ele tem um futuro grande, concorde ou não com suas atitudes.
Aqui o deputado Luciano Ribeiro está conosco. Eu também tenho a participação de Luane. São parentes? Luane Ribeiro e Luciano Ribeiro? Não, né? Você é de Caculé? Não, né? Não, sou de São Sebastião. São Sebastião, tá? Mas é o mesmo sobrenome, é Lu e Lu. Luciano Somos primos. e Luane, É, Luane? Essa família, né? E Beatriz Bulhões também está conosco. Qualquer informação de última hora, vocês me sinalizam, porque a questão do Banco Master, toda hora tem um desdobramento. Na política, deputado Luciano Ribeiro, quando acontece um escândalo desse tipo, que milhões de pessoas são lesadas, né, são roubadas, e essa parte do Will Bank é que me deixa mais revoltado, porque aí é dinheiro de correntista. O Banco Master não tinha correntista, é dinheiro para pagar as questões do dia a dia, as questões correntes. Quando chega um escândalo desse na política, a tendência é tentar abafar, né? Um acordão, como o pessoal diz, acabar em pizza, mas parece que está aumentando de grau, parece que está escalando muito o nível de denúncias. A mais recente é que o escritório, que é representado pelo filho do ministro Ricardo Lewandowski, ganhou R$250 mil por mês do Banco Master durante 21 meses após ele ir para o Ministério da Justiça. Isso mexe na sua avaliação com o xadrez político de 2026? Ninguém sabe ainda o desdobramento de onde isso vai chegar, né? Essas investigações, a gente tem experiência aí no Brasil, de que a gente sabe como começa, né? A gente sempre diz de CPI. CPI a gente sabe como começa, mas ninguém sabe quando termina, né? Então, ela pode ter desdobramento, mas tem uma coisa nesse nosso país que acontece muito, de que o escândalo ele só dura até começar o outro, né? As pessoas esquecem isso mesmo. Do que passou e bola para frente vão falar do outro. Espero que a gente passe esse país a limpo, que a gente comece a mudar a forma de fazer política, a mudar a forma de encarar a coisa pública, a forma de governar e, sobretudo, a forma de respeitar as pessoas e os direitos das pessoas e a democracia acima de tudo. Então vamos fazer o seguinte, um deputado experiente como Luciano Ribeiro vai me ajudar, porque esse áudio está aí, Robson Combem, o áudio do senador Otto Alencar, esse áudio, e principalmente para a gente que é do interior, tem que mandar de novo, manda de novo aí para ele soltar o áudio. A gente que é do interior, que gosta dessas frases de efeito, essas frases, como diz, frase de para-choque de caminhão, o senador Otto Alencar soltou uma hoje que caiu como uma bomba no meio político. O fato dele dizer que eu não consegui decorar. Como é, Beatriz? Quem passa na frente de um touro raivoso, atrás de um burro coiceiro ou do lado de um idiota. Vamos ouvir que é o senador Otto Alencar do PSD, o presidente do partido PSD, que acabou de publicar isso na própria rede social. Eu quero que o deputado Luciano Ribeiro tente traduzir esse enigma pra gente. Arruinar sua vida, passar à frente de um touro bravo, passar por trás de um burro coiceiro ou andar do lado de um idiota. Prejudica bastante. Deputado Luciano Ribeiro, parece que a situação no PSD e também envolvendo o senador Ângelo Coronel, o ministro Rui Costa, que confirmou que vai deixar o governo para ser candidato a senador, parece que a situação está muito conturbada. Como é que vocês que estão do outro lado assistem essas cenas dos próximos capítulos? Olha, o senador Otto Alencar, que sempre foi, né, uma pessoa com muito equilíbrio, né, sempre esteve transitando muito bem, tratando as coisas assim. Eu sempre digo que o senador age como se fosse o centrão estadual, né? Ele consegue equilibrar e se dá bem. E o que a gente percebe ultimamente no senador é que ele anda meio inquieto, né? Ele anda fazendo declarações hoje, amanhã se contradiz, depois eu acho que ele não está sabendo conviver com a pressão que ele deve estar a sofrer. Ora, de um lado, o senador que é seu compadre, né, o seu companheiro de toda uma vida, com direito a ir à reeleição. Do outro, os 3 governadores, né, que ele conviveu com os 3 e que nomeou recentemente seu filho para o TCE, e a gente não sabe por que essa inquietude, essa inconstância do pensamento de Otto, né, que sempre foi um brincalhão, sempre conseguiu tirar as coisas assim
de forma bem sutis, de forma bem tranquila. E quando você vê ele fazer uma declaração dessa, óbvio que ele está querendo atingir alguém. Né? Quem é esse alguém, eu não sei. Sei que não sou eu. As relações com ele são apenas cordiais, mas isso só pode ser fruto dessa inquietação, desse momento conturbado da política e também enxergando, né? Vendo na frente que o baiano, de uma forma geral, ele já definiu que quer mudar. Isso. E aí, quando há uma onda dessa, né? Essa onda que existe, que parte da população, político nenhum muda. Não tem discurso que muda. E é o que a gente está vendo crescer na Bahia dia após dia. Nós já vivemos isso com o Valdir Pires. O baiano quis, acabou, não teve. Com Wagner, a gente viu também isso. O senhor acha agora que nessa campanha o efeito ACM-Neto vai ser parecido com o efeito Wagner, que ganhou no primeiro turno contra Paulo Souto? Olha, eu faço uma avaliação seguinte. Não acho que é o efeito ACM-Neto. O efeito ACM-Neto foi na eleição passada. Há uma diferença na minha avaliação da eleição passada para essa. Na eleição passada, o eleitor queria votar com uma alternativa de um grande prefeito de Salvador, um grande nome, um quadro espetacular e tal, que se contrapôs ao PT. Nessa eleição, o eleitor quer mudar, quer tirar o PT. Quer acabar com o estado de desgoverno que anda aí. Quer tirar um governador meia boca, como o próprio seu líder disse, que é um governador mediano, um governador meia boca. E quem representa a oposição nesse momento, esse sentimento, é a ACM-Neto. Porque é quem está à frente da oposição, é o político mais preparado, é o político que está se colocando. Então, na verdade, um levante contra o PT. Não é a favor de alguém, é contra o PT. Aqui, essa é a minha avaliação. Conversando com o deputado recém-possado Luciano Ribeiro, está na Alba, e logo que terminar esse recesso, sobre política, ele já começa a colocar. Só para encerrar esse capítulo chapa, o senador Ângelo Coronel, que como o senhor é um municipalista, o senhor reivindica esse título de municipalista, o senador Ângelo Coronel tem um lugar de carinho na chapa aí de ACM-Neto, da qual o senhor é coordenador de campanha. Se ele quiser, ele vai ser bem recebido nessa chapa? Olha, a gente só pode falar em local e lugar do senador Ângelo Coronel na nossa chapa no momento que ele deixar o lado de lá, que ele romper do lado de lá. Enquanto ele não rompe, nós temos os nossos quadros. Que são muitos. Olha, são muitos querendo. Temos João Roma, presidente do PL, ex-ministro, ex-deputado federal. Temos o presidente do Republicanos, Márcio Marinho, que acabou de dizer hoje na inauguração do viaduto José Linhares que o Republicanos quer ter uma vaga para o Senado. Então pode ser ele, pode ser Marcelo Nilo. Temos o deputado federal, jovem, tem muita influência em Brasília, deputado Adolfo Viana, do PSDB, que também é muito cogitado como possível candidato a senador. Tem até um ministro do Tribunal de Contas da União que pode... Eu vou colocar ele também, o ministro Cedrais. Haroldo Cedrais, que não tem partido, que também pontua nas pesquisas. E aí é muita gente para pouca vaga. Isso, nós temos grandes quadros, a gente se resolve com grandes quadros, com pessoas que têm... as quais que você citou aí, todas elas, que preenchem todas as condições para fazer o enfrentamento e para ser um grande senador da República. Óbvio que se houver, por parte do coronel, o rompimento com o lado de lá, ele vai sentar com o nosso líder, com o nosso grupo político para conversar, para definir a possibilidade de estar com a gente. Mas a gente está tocando o nosso barco, a política não para, nós estamos já no ano eleitoral, em todo vapor, caminhando, viajando para o interior, falando com as pessoas, conversando, mostrando, ouvindo. E quadros a gente tem qualificados e com disponibilidade de disputar o Senado Federal. A gente está aqui com o deputado Luciano Ribeiro. Beatriz Bulhões, Luane Ribeiro, vocês querem fazer pergunta? Fiquem à vontade, são 6h42. Eu quero fazer só uma pergunta, né? Já que a gente está em 2026, ano de eleição, finalzinho do mandato. Queria saber qual é o plano para o restante do ano e se o senhor vai concorrer à reeleição como deputado. Não me aperte não, Beto. O plano é o seguinte, eu outro dia, no dia da minha posse, eu estava dizendo na entrevista exatamente isso. O meu plano é continuar aquilo tudo que eu penso e aquilo tudo que eu venho exercendo na vida pública. Porque eu tenho são pensamentos,
né, linha de ação que nunca mudaram ao longo do tempo. Aprimoraram aqui. Não é que mudar não se deve mudar pensamentos, mas a linha de pensamento é a mesma. Né? Eu sou uma pessoa que defendo o municipalismo, eu sou uma pessoa que defendo as pessoas mais carentes, o semiárido baiano, né? Defendo a boa gestão pública, a moralidade pública, a construção de políticas públicas efetivas para que as pessoas deixem de depender de forma fragilizada do poder público, para que eles consigam emancipação, as pessoas mais necessitadas. Então é desse trabalho, esse embate que eu sempre fiz na Assembleia, sempre fiz na minha vida pública, que eu quero retomar esse ano na Assembleia. Quanto a ser candidato ou não, é muito cedo ainda. Ainda estou de recesso, assumi ontem e já estou de recesso, imagine. A gente vai voltar à Assembleia, ouvir as pessoas e daí então poder tomar uma decisão que seja melhor para o nosso projeto. Mas o meu projeto principal é a eleição do nosso grupo político através do nosso líder, CM Neto, para governador da Bahia. Deputado, tem aqui o nosso ouvinte Maurício Lima, que ele pergunta o seguinte: será que vão conseguir tirar o PT aqui da Bahia? Sabemos que temos o maior número de pessoas recebendo benefícios sociais do que carteira assinada ainda. O senhor é a favor do Bolsa Família? O senhor acha que é uma política pública bem sucedida? Eu acho sim que o Bolsa Família é uma política pública bem sucedida, o que eu acho que ela precisa ser aprimorada. É preciso ter uma porta de saída, não dá para as pessoas ficarem dependendo do Bolsa Família. Você entrou para o Bolsa Família, essa é a sua vida. Você vai ser dependente do Bolsa Família para toda a vida. Você precisa ter instrumentos que transformem essas pessoas e levem para uma porta de saída, para uma independência, para uma emancipação da sua vida e não dependa mais do Bolsa Família. Esse eu acho o grande problema do Bolsa Família. Ele deve ser um programa transitório para atendimento das pessoas que estão momentaneamente em dificuldades e transformar as pessoas, trazer a sua independência, isso que é fundamental. Por isso que eu acredito que, digo sempre, o PT sempre diz que gosta das pessoas pobres, eles gostam das pessoas pobres, mas gostam que eles continuem pobres. Eles não querem a emancipação dessas pessoas, né? Eles não trabalham para que essas pessoas saiam da pobreza. Quando você tem um país, um Estado governado há 20 anos pelo PT, e que o discurso de quando voltaram, de quando ingressaram no poder, era que a fome era enorme no país, e que hoje o discurso é o mesmo, não há forma, atestado maior de incapacidade, de falta de gestão, do que você permanecer com o mesmo discurso que te levou ao poder até 20 anos depois. Estamos com o deputado Luciano Ribeiro. E agora eu vejo que o senhor, com a experiência de 2 vezes prefeito de Caculé e também já tinha sido deputado estadual, eu vejo que o senhor tem uma visão, até uma visão crítica, sobre o papel da Assembleia Legislativa no âmbito da esfera estadual, em comparação com as câmaras municipais e com o Congresso Nacional. O senhor acha que a Assembleia Legislativa hoje, na forma como ela tem atuado, nos deveres constitucionais dela, da Constituição da Bahia, ela pode mais ou ela está sendo, digamos, silenciada no potencial que aqueles mais de 60 deputados têm para ajudar a Bahia? Olha, a nossa Constituição Federal, quando na divisão dos poderes, estados, municípios, da federação, ele concentrou muito a competência legislativa no plano federal, na União e nos municípios. Então hoje o legislador municipal ele tem muito mais competência de tratar de muito mais matérias, de muito mais situações que envolvem diretamente as pessoas de uma forma geral, e o poder público central também, onde você faz as leis que atingem as pessoas. A competência das assembleias, dos estados, ela foi muito reduzida. Então, pouca competência tem. Então, você pode legislar sobre muito pouca coisa. Muito poucos assuntos você tem a capacidade, a competência legislativa de poder editar leis, de poder modificar a vida das pessoas. Eu acho que são 2 coisas que deveriam ser revistas na federação. A questão da divisão
da legislação, da competência legislativa, União, Estado e município, e também a divisão do bolo tributário, do bolo do dinheiro, que vai muito pouco para os municípios, que são de fato quem está na ponta, quem efetivamente atinge as pessoas diretamente. Então, a maior parte da receita fica na União e muito pouco para o Estado e os municípios. Para finalizar, e já agradecendo, desejando boa sorte no seu trabalho com a volta do recesso parlamentar, eu quero um pouco da sua experiência para tentar me dizer se eu estou certo, se eu estou muito equivocado, quem vai ser o adversário do presidente Lula, o principal adversário da direita do presidente Lula na eleição de outubro. Por quê? Muito menciona, muito se fala de Flávio Bolsonaro, até cresceu nas pesquisas, mas eu acho que o adversário vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Alguma coisa me insiste que ele vai ser o adversário e que Flávio Bolsonaro pode ser candidato ao Senado. Uma reeleição tranquila, né, para ele no Rio de Janeiro. O que é que o senhor acha que vai vir pela frente? Eu não sei, não consigo fazer esse exercício de imaginação. Eu gostaria muito que nós tivéssemos já definido, né, ou que fosse várias candidaturas, né, para que elas juntas tivessem no segundo turno um embate mais direto. O senhor é favorável a isso? Porque já teve gente que falou, olha, eu fiz as contas aqui, pode ser que muitas candidaturas pulverizadas Lula ganhe no primeiro turno. Você acha possível isso? Olha, o que a gente vê nas pesquisas é que a desaprovação de Lula é maior do que a aprovação. Então, eu não vejo por que ele ganhar no primeiro turno. Quem está há 20 anos no poder, quem está no poder agora, distribuindo todo tipo de bondades às pessoas numa política que eu condeno, né, que é essa política de captar as pessoas através do benefício do voto, né, no ano eleitoral, e ele não consegue atingir a aprovação maior do que a reprovação, então não vejo. Eu acho que Lula perde para qualquer um. Tá Essa aí é a minha conclusão. A aposta do deputado do União Brasil, ex-prefeito de Caculé, que está voltando à Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela participação. Em breve teremos também a entrevista na TV, que foi gravada hoje com o deputado, e vamos ter a satisfação de exibir para todo o estado da Bahia. Obrigado, deputado, e até um próximo encontro. Eu que agradeço a vocês e estou à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado por poder falar para o povo baiano através dessa rádio que está no coração do baiano. Bem acompanhado pelo meu amigo jornalista João Brandão, está fazendo aí as vezes de comunicador com o deputado Luciano Ribeiro. Obrigado, João. Obrigado, Luciano. Vou no intervalo e na volta, em homenagem a João Brandão, torcedor rubro-negro, Luane Ribeiro e Beatriz Bulhões vão falar. Será que Marinho está no Vitória? Na torcida ele estava, viu? O cara é raiz, é torcedor rubro-negro. Será que aos 35 anos ele volta para o Barradão? É daqui a pouco no Linha de Frente da Antena 1. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1, Antena 1. Antena 1, 6h51. A Embasa investe em sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto para você aproveitar o verão. Junto com o governo do estado, a Embasa avança para levar mais água, mais esgoto tratado e mais qualidade de vida para toda a Bahia. Diz aí, Gotinha. On e desperdício off. Me poupe, me economize, né? Ouviu aí? A Embasa trata a água, você economiza. É embasamento no seu verão. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. No Coco Bambu, a diversão é garantida para toda a família. Aqui todo mundo se diverte. Temos parquinhos em nossas unidades Coco Bambu Bahia e Coco Bambu Paralela, para os pequenos brincarem em segurança enquanto você aproveita o melhor da nossa gastronomia. E a brinquedoteca da unidade Pituba está novinha. É o espaço perfeito para tornar a experiência da sua família ainda mais especial. As delícias do nosso cardápio estão te esperando. Coco Bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. Você que já possui diploma e pensa em cursar medicina, vem para a Unimilauro. O curso de medicina Unimilauro conta com laboratórios de simulação realística, ambulatório de especialidades médicas e incentivo à produção científica. Somos nota máxima no MEC. Inscrições até 16 de janeiro. Vagas limitadas. Acesse o edital. Saiba mais em 999988655. Medicina é na Unimilauro. Unimilauro, 25 anos projetando o futuro.
Por favor, onde é que fica o embarque para Dubai? Dubai? Você tá na rodoviária, B. Chegou a nova rodoviária da Bahia, Terminal Salvador. Tão moderna que parece aeroporto. Mais conforto e serviços para quem chega à capital ou vai pro interior. Integrada ao metrô, a ônibus urbanos e ao futuro VLT. É outro nível. Nova rodoviária, a mais moderna do Brasil. Mais uma entrega gigante do governo da Bahia. Bahia pra frente, do lado da gente. Tá fazendo o que, meu filho? Eu tô decidindo o fornecedor para migrar minha empresa para o mercado livre de energia. Ai, João, cuidado. Essa empresa é confiável? Se acalma, dona Neolina. Eu escolhi a Neo Energia. Agora eu tô tranquila. Pode ficar tranquila, só ela tem preço fixo e consultores especializados. Eles geram a energia que vendem. É mais segurança para minha empresa. Mercado livre de energia. Vá com quem você confia. Vá com Neo Energia. Neo Energia, mais por você. Quer acompanhar tudo o que você quer e precisa saber? É só ouvir Bahia Notícias no ar. De segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã, o programa traz as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Ainda temos os melhores colunistas, entradas direto de Brasília, opinião e participação diária dos ouvintes. Você tem um encontro marcado com a gente a partir das 7 horas, aqui na Antena 1 Salvador. Música do mundo, notícia da Bahia. Linha de frente. 18 horas e 54 minutos. Que alegria estar aqui com você, sintonizado na FM 100.1, na Rádio Antena 1 Salvador, que é música do mundo, notícia da Bahia. Rob, bora com trânsito de leve, só para dar mobilidade para os nossos ouvintes, para a gente falar sobre uma novidade que está em Salvador aqui, principalmente em um novo viaduto que já está na nossa capital baiana. Mas antes vamos com ele, o homem do trânsito da 100.1, Robson Covém. Trânsito. Oferecimento Unimilauro, 25 anos. Na Unimilauro, o trânsito é livre para o seu sucesso. Olha só, Luane, no momento o trânsito é intenso na Avenida Paralela, no sentido centro, da altura do viaduto da Rolando Gomes até o viaduto Eliana Kertz. No sentido Lauro de Freitas, o trânsito é tranquilo no momento em toda a parte da via, ficando moderado apenas na região ali do acesso ao Imbuí. Na orla da capital baiana, trânsito intenso, moderado no sentido Itapuã, a partir da Praia da Terceira Ponte, e mais tranquilo no sentido Pituba. Trânsito livre no momento na Avenida Bonocô, nos dois sentidos, na Heitor Dias e também na Avenida Vasco da Gama, nos dois sentidos. Muito obrigada, Robson, pela sua participação aqui, deixando os nossos ouvintes atualizados sobre tudo que acontece em Salvador. E quem vai deixar também os nossos ouvintes atualizados é Bia Bulhões, porque tem novidade nessa segunda, né, Bia? Pois é, né? A gente teve hoje o viaduto José Linhares, que ele fica ali próximo ao Shopping da Bahia. Promete ser muito bom para o trânsito. Acho que a gente só vai ver mesmo a partir nem dessa primeira semana, que é para adaptação, mas talvez para fevereiro a gente saiba. Porém, o mais interessante, como o Pablo já falou durante essa inauguração, foram as falas. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele também comentou sobre essa situação aí da candidatura de Ângelo Coronel. Se vai rolar ou não. Ele disse que a oposição está aberta a Coronel, mas conta com alternativas. Vamos ouvir. Olha... Enquanto o Robson está procurando nossa sonora, vamos com o nosso apresentador Pablo Reis, porque ele tem um recadinho para os nossos ouvintes. Ele foi, mas já voltou, hein? Um recado importante. Atenção, você que viaja de ônibus. Chegou a nova rodoviária da Bahia em Salvador, no bairro de Águas Claras. A antiga em Pernambués já está desativada. Integrada ao metrô, a um terminal de ônibus urbanos e ao futuro VLT, a nova rodoviária tem embarque e desembarque separados e ainda oferece mais de 200 pontos comerciais, saque, praça de alimentação e muito mais. A nova rodoviária da Bahia é tão moderna que parece aeroporto. É mais espaço e conforto para baianas e baianos, para quem chega à capital ou para quem vai para o interior. É mais uma entrega gigante do governo da Bahia para conectar pessoas, sonhos e oportunidades. A nova rodoviária da Bahia, Terminal Salvador, é a mais moderna do Brasil. Governo da Bahia, do lado da gente. É com você, Luane Ribeiro. Obrigada, Paulo. Deixa os nossos ouvintes aí também atualizados da nossa mudança também no que diz respeito à nossa cidade. Mas a gente também está falando de mobilidade e agora a gente já tem a sonora do nosso prefeito Bruno Reis. Vamos ouvir. Estamos aguardando as definições do lado de lá.
que naturalmente, e praticamente tudo indica isso, diante do que aconteceu nesse último final de semana, que não terá espaço para o senador Júlio Coronel, nós estamos abertos ao diálogo. Temos toda a disposição de conversar e tentar construir uma parceria. E o bom é que isso vai ocorrer de pessoas que já têm uma relação histórica. Nós fizemos política juntos lá no ano de 2000. Então vamos ficar esperando, ou só tem ele como alternativa. Não, temos outras opções, estamos seguindo o nosso caminho. Quais são as outras opções? Há diversas outras, de ex-prefeitos, líderes regionais. Quem está no radar por enquanto? Que podem comprar. Não quero fulanizar, porque quando você fulaniza, você exclui quem você não fala. Você ouviu agora o nosso prefeito aqui de Salvador, Bruno Reis, respondendo ao nosso repórter aqui do Aratuon, João Tran. Quem também falou, né, nessa inauguração foi o deputado federal Léo Prates, que esteve na inauguração e conversou com a equipe sobre a situação de Ângelo Coronel. Olha, Ângelo Coronel é um cara que tem excelente relação conosco. Fiz uma boa dobradinha com ele na Comissão do Orçamento em 2024, né? Fui membro da Comissão do Orçamento. Aprendi muito com ele. Acho que ele pode entrar no grupo para somar, né? Mas isso é uma decisão que cabe a ele e que cabe, na minha visão, a Arceg Neto e Bruno Reis, para ver qual é o real desenho que eles estão imaginando para a chapa, né? Eu acho que o Ângelo Coronel fez um belíssimo papel como senador e merece o direito de disputar a reeleição. Ser reeleito ou não é uma decisão do povo da Bahia. Mas disputar a reeleição eu acho que é um direito dele. Você ouviu agora Léo Prates falando, né, também sobre essa candidatura de Ângelo Coronel ou não ao Senado. O cenário ainda é bastante incerto. E vamos agora, já que, né, a gente comentou que o nosso repórter João Tran, de política, que estava... Muito boa noite, Pablo, e todos que acompanham o nosso Linha de Frente. Eu sou João Tran, repórter de política, e vamos à agenda política dessa semana. Nesta terça-feira, e também já começou na segunda, a Polícia Federal está ouvindo investigados no inquérito sobre o esquema de fraude no Banco Master. Daniel Vorcaro, fundador do banco, não será ouvido agora. Ao todo, 8 pessoas já estão sendo acompanhadas no radar da Polícia Federal. Mas tem outros assuntos também a nível nacional, inclusive, viu? Porque, além disso, nessa semana, na quarta-feira, o presidente Lula desembarca para o Fórum da América Latina e do Caribe. E ainda, na quinta-feira, Bolsonaro recebe a visita de Tarcísio de Freitas. Há toda um debate sobre a possibilidade da análise das eleições de 2026 e quem vai herdar, de fato, o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Ainda na política local, minha gente, nós temos a perspectiva do Carnaval de Juazeiro. Pois é, este final de semana vai ter um encontro de Jerônimo Rodrigues, governador que sim irá para Juazeiro, e o prefeito Bruno Reis já anunciou que deve, junto com a Semineto, fazer também este caminho. Bruno Reis, que é de origem também da região, tem família na região. Então, possibilidade de um encontro das dois blocos utilizando o palanque de Juazeiro. A gente vai acompanhar, claro, quem vai sair melhor e também com cobertura do Aratuon sobre o carnaval da cidade. Essas e outras informações, claro, você fica muito bem acompanhado na nossa programação. Uma boa noite. Muito obrigada, João Tran, que falou aí sobre a nossa agenda política. Mas temo dizer que essa hora acabou. A gente vai falar de quê, Luane? Me diga. Olha, nos minutos finais, Beatriz, do nosso programa, a gente vai falar uma bomba. Comecei o programa falando sobre o Vitória, vou terminar o programa também falando sobre o Vitória, viu? Porque tem aí uma proposta pelo Marinho, que tá aí para ser o jogador do Leão da Barra, e aguardei uma resposta do atacante que estava ontem acompanhando o Bavi lá no Barradão. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Resenha do Leão e confirmada pelo Bahia Notícias. Aos 35 anos, Marinho está sem clube desde o fim do vínculo com o Fortaleza, encerrado no ano passado, e agora avalia aí a proposta rubro-negra.
E com essa notícia, são exatamente 19 horas e 2 minutos. Vamos caminhando para o nosso final, Beatriz. Eu vou comentar só, fazer um comentário aqui do ouvinte, porque é um ouvinte muito especial, meu pai, que mandou dizer, qual o nome dele? Adailton Bulhões. Boa noite, seu Adailton. Marinho tem um diferencial em relação aos atuais extremos do Vitória. Ele tem chute forte e arrisca. Os atletas do Vitória chutam pouco e chutam mal. Vixe. Fica aí. A opinião do nosso ouvinte. Do nosso ouvinte, exatamente. E tem aí prioridade. E com isso, dando esse carinho para os nossos ouvintes, vamos terminando o nosso programa dessa segunda-feira. Lembrando que às 7 horas da manhã temos o Bahia Notícias no ar, com Maurício Leiro e Rebeca Menezes, e o nosso boletim de informação com Robson Cobem e Beto Cabeleira. Bia, muito obrigada, até amanhã, viu? Obrigada a você, Luane. Uma honra tê-la aqui hoje de volta. Estávamos com saudade. E muito obrigada a você que nos ouviu. Até amanhã. Minha hora já deu. Boa noite. Fique sintonizado na FM 100.1, viu? Rádio Antena 1 Salvador. Música do Mundo, notícia da Bahia. Você acabou de ouvir Linha de Frente, com Pablo Reis.